passou bem rápido mesmo. Super rápido, na verdade. Mas aí, vocês aproveitaram o feriado? Como é que foi? Descansaram diariamente? Fizeram trabalho? Foi tranquilo aí para vocês? Pronto, então vou dar início aqui, certo? Então, sejam bem-vindos aí, pessoal, a nossa sexta aula da disciplina de projeto e design de interfaces. Hoje a gente vai complementar um pouco do assunto da aula passada, em que a gente estava falando sobre usabilidade, mas a usabilidade dentro de contextos teóricos da IHC, não puxando, assim, digamos, para o lado da experiência de usuário, certo? E aí, como eu tinha citado para vocês, a usabilidade levou a surgimento da área da experiência de usuário, certo? A UX, que está muito em alta. E aí, como eu tinha citado isso na aula passada, eu achei interessante montar essa aula falando um pouco sobre o que é usabilidade dentro desse contexto da experiência de usuário, certo? Então, a gente vai ver uma expansão dos conceitos teóricos da aula passada, já puxando para o lado da UX, certo? Complementando e expandindo essa concepção, beleza? Então, a gente vai começar entendendo um pouco sobre a usabilidade para a área de experiência de usuário, certo? E a gente vai entender como esse critério de qualidade de HC, que foi algo que a gente viu na aula passada, na verdade, ele se aplica dentro dessa área da experiência de usuário, beleza? Então, bora lá. Deixa eu só pegar aqui o apontador. Pronto. A usabilidade, como nós vimos, ela é um termo utilizado para definir a facilidade com que as pessoas podem utilizar uma ferramenta ou objeto para realizar uma tarefa, certo? Aqui não é uma novidade. Dentro desse campo da experiência de usuário, que a gente vai falar mais profundamente nas próximas aulas, certo? Aqui eu estou só complementando um pouco essa questão da usabilidade. Dentro desse campo da experiência de usuário, a usabilidade ela vai se referir à simplicidade e facilidade com que uma interface pode ser utilizada, certo? E aí, conforme a gente já viu também, a usabilidade ela é vista como um fator decisivo para o sucesso ou fracasso de um produto digital. Porque vejam só, se você tem o software mais robusto, com os melhores algoritmos, o melhor tempo de processamento, as melhores funcionalidades, mas ele peca nessa questão da usabilidade, ou seja, na sua venda para o usuário, a interface não é tão agradável, ou ela é difícil de ser utilizada, ou ela prejudica a experiência do usuário, e a gente vai discutir sobre isso aqui nessa aula. Então, se algum desses fatores negativos forem satisfeitos, então isso pode tornar o seu sistema interativo um fracasso, certo? Por mais que ele tenha tudo ocorrendo bonitinho, organizado por trás, mas se essa questão da usabilidade ela não é satisfeita, então você pode ter um certo fracasso no seu produto digital. Só que a gente fala tanto em usabilidade, aí a gente viu nesse conceito da experiência de usuário que ela se relaciona à simplicidade de uma interface, só que a gente precisa entender que chegar a essa solução simples, alcançar o máximo de simplicidade e satisfazer a experiência do usuário é um processo bastante complicado. E isso até ficam esses dois contrapesos, né? Como é que algo simples pode ser tão complicado, né? Fica esse questionamento aí na mente. E a gente pode, pelo menos, enxergar um pouco disso nessa discussão inicial. Por que que o simples se torna complicado se nós analisarmos essas três questões? Quando você está tentando simplificar a sua interface, tentando melhorar os processos, tentando melhorar a usabilidade dentro do seu sistema interativo, quando você está inserido num time de desenvolvimento, para que se alcance essa simplicidade, são necessárias muitas reuniões para exploração de design. Ou seja, a equipe de
de design e de desenvolvimento, obviamente, terão que se reunir e terão que discutir soluções mais simples, certo? E aí isso não vai ser feito assim da noite para o dia ou em apenas em uma reunião, não, são coisas que vão demandando muito tempo, certo? A gente vê essas coisas na teoria e pensa, acho que uma reunião de um dia dá certo para poder simplificar a interface. Não, não é assim. A vida real é muito mais cruel, as coisas são muito mais complexas, mais trabalhosas, e é nesse aspecto que o simples se torna complicado, porque vão ser necessárias muitas reuniões para exploração do design, certo? Sempre almejando alcançar o mais simples. Também são necessárias discussões dentro dessas reuniões sobre a priorização das funções mais relevantes, certo? Já que você está tentando simplificar a sua solução de interface, seu design, então é preferível que se discuta sobre o que é prioritário. Quais são as funcionalidades que nós podemos apresentar nessa tela, quais são as outras que podemos apresentar, quais são as outras funcionalidades que podem ser apresentadas nesta outra tela, enfim. E também são necessárias discussões sobre os elementos que podem ser eliminados ou escondidos, certo? Se tem muita coisa poluindo a sua interface, o que pode ser eliminado, o que não é relevante? Ou o que pode ser agrupado, pode ser escondido, e aí você prover o acesso a esses elementos através desse agrupamento, classificá-los em categorias, enfim. Então, quando você leva em consideração esses 3 pontos, são necessárias muitas reuniões para se explorar o design, estudá-lo, entendê-lo, discussões para se priorizar o que é mais relevante e discussões sobre os elementos que podem ser eliminados e escondidos. Então, a gente alcança esse contrapeso de que o simples se torna complicado, certo? E aí, é o que está sendo dito aqui, simplificar um processo muito difícil e repetitivo, certo? Difícil, porque você tem que passar por todos esses pontos, certo? Isso aqui demanda tempo, esforço, e repetitivo, porque você vai ficar nesse ciclo. Fiz uma reunião, discuti o que era prioritário e o que podia ser eliminado. Tá, vamos botar a mão na massa. Tá ok? Não tá ok, então vamos refazer esse espaço novamente. E aí fica nesse ciclo repetitivo até você achar uma solução mais viável. Só que o interessante é que, por mais que você tenha alcançado na sua cabeça a solução mais simples possível, sempre é possível otimizar mais alguma área, diminuir a carga cognitiva sobre o usuário e alterar o visual dos elementos da interface. Então, isso leva a um questionamento. Será que o design ele nunca acaba? Será que a interface que eu faço ela sempre pode se tornar mais simples? Será que eu sempre posso diminuir o esforço cognitivo do meu usuário? Posso melhorar a experiência de uso dele? Então, essa pergunta fica no ar. A gente não tem uma resposta concreta para isso, certo? A gente não posso dizer em que ponto o design acaba ou se ele nunca acaba, certo? Mas o que a gente sabe é que vai ser sempre possível otimizar mais uma coisa, certo? Então, você sempre vai poder melhorar algo na sua interface e melhor proporcionar uma experiência de uso para o usuário, certo? Beleza. Quando a gente estuda essa questão da usabilidade dentro da área da experiência de usuário, há 4 modelos que são propostos para solucionar o excesso de informação e obter interfaces mais simples. Esses modelos são: Organize, que ele consiste em distribuir elementos de forma que se encaixem em grupos lógicos e eles podem ser adotados na verdade, quando você está fazendo esse processo de organização, você pode adotar algum modelo mental ou algum padrão de interface, certo? Então, quando a gente pensa nessa questão de organizar, você vai ter uma série de elementos na sua interface, certo? E vai buscar agrupá-los em grupos lógicos, certo? De forma que o que é similar ao outro esteja contido em um mesmo grupo. E aí, cabe a você, futuro designer, decidir qual a melhor forma de se adotar um design na sua interface. Ou melhor, a melhor forma de se adotar um design. E aí você pode utilizar algum tipo de modelo mental, algo que possa remeter a algum fluxo dentro da interação do seu software, ou pode adotar algum padrão de interface, certo? Algo que você viu em algum software que é similar ao seu, um sistema interativo. E aí, olha que bacana essa interface, experiência e tal. E você pode adotar esse padrão de interface, certo? Pode seguir isso e adotar dentro do seu sistema interativo sem nenhum problema. O segundo modelo é o de remova, certo? E ele consiste em livrar-se de qualquer informação que não seja essencial.
E isso vai remeter a você remover o conteúdo ou excesso de escrita. Então, isso consiste em deixar na tela somente o que é o quê? Essencial. Se você vai deixar somente o que é essencial para o usuário, então você está garantindo que durante a interação dele com aquela respectiva tela, somente o que foi essencial para aquela interação vai estar sendo vai estar disponível ao usuário, certo? Isso é uma coisa muito bacana, porque você vai você vai retirar excesso de informações, certo? O que não for relevante para aquele contexto vai ser, digamos assim, removido, certo? E aí, quando você prioriza uma coisa que o usuário está fazendo, então você melhora a experiência de uso dele com o seu sistema interativo. E aí o outro modelo que nós temos é o de esconda, certo? E ele consiste em deixar apenas os itens mais relevantes ao alcance do usuário. Ou seja, se você está deixando para o usuário o que é mais essencial, remetendo à regra anterior, se somente tem o que é essencial, torne isso, que é essencial, acessível, certo? Que o usuário possa alcançá-lo sem ter muitas dificuldades. Que ele veja que o que está sendo provido pela interface é algo óbvio para a tarefa que ele está buscando realizar, certo? E aí, se for necessário deixar alguns itens que sejam, digamos assim, relevantes para a elaboração daquela tarefa, para a realização daquela tarefa, então esconda-os, certo? Não deixe eles tão visíveis, não tire o foco do usuário, não tire o foco da tarefa do usuário, certo? E aí deixe-os escondidos e pense em alguma forma de apresentá-los de uma maneira mais adequada para o usuário, como, por exemplo, por navegação. Você pode ocultá-los em algum tipo de menu e aí o usuário pode acessar esses outros itens através deles, certo? O que é importante é que dentro dessa regra você deixe só o que é óbvio ao alcance do usuário. O que não for óbvio ou que não for relevante, esconda, certo? Porque de alguma forma isso pode vir a ser necessário em alguma outra tarefa que o usuário venha a realizar. Mas dentro daquela tarefa específica, deixe somente o que for óbvio, acessível, certo? Ao alcance do usuário. E aí, por fim, nós temos o Mova, e aí ele consiste em colocar algumas funcionalidades em outras telas, em outros lugares, de forma que uma interface só, ela não fique responsável por apresentar todas as interações possíveis de uma só vez, certo? Um exemplo mais claro disso é o próprio CGA, que quando você entra na tela inicial, você tem uma enxurrada de funcionalidades, certo? Muita coisa sendo apresentada de uma só vez, e aí aquela interface, ela fica pesada. Se a interface está pesada, a experiência de uso a experiência de usuário, na verdade, ela é prejudicada, certo? Então, se você tem muita coisa sendo apresentada de uma só vez, isso não é algo bacana, certo? E aí, estabelecendo esse modelo de que você vai mover algumas funcionalidades, vai deixá-las em outras telas, vai agrupá-las, enfim, você consegue melhorar a experiência do usuário. Beleza. Só que só apontar esses 4 modelos não acaba englobando tudo que vem a ser usabilidade dentro do contexto da experiência de usuário, certo? E aí, para poder proporcionar o melhor entendimento disso e já fazer um gancho para a área da experiência de usuário, ou seja, a UX, a gente vai discutir ao longo dessa aula algumas regras que eu espero que vocês adotem na elaboração das soluções, na elaboração das interfaces dos sistemas interativos de vocês daqui para frente, certo? Então, a gente vai começar aqui apresentando a primeira delas, que consiste em oferecer informações em pequenas doses, certo? E aí, quando a gente pensa nessa questão de você oferecer informações em pequenas doses, nós temos que uma pessoa ela tem uma capacidade limitada em relação à quantidade de informação que elas conseguem ou estão dispostas a digerir. Por exemplo, se a gente abre a interface do Cigar e tem lá muita coisa sendo apresentada de uma vez, você vai se tornar um pouco indisposto a digerir toda aquela gama de informações, porque vejam só, você entra na interface e tem milhões de funcionalidades e você fica com preguiça, e aí não se torna uma coisa tão bacana, ou se torna até uma coisa complexa, certo? Para quem não tem tanta familiaridade
com aquele tipo de sistema interativo. Falo isso por mim, quando eu comecei a interagir com o cigarro, certo? No meu primeiro contato. Enfim, isso é algo já da nossa própria capacidade humana, né? A gente não tem tanta disposição a digerir muita informação de uma vez só. E aí vejam só que interessante. Quando eu cheguei aqui nesse tópico, eu fiquei falando sem parar e vocês estavam prestando atenção em mim. E aí eu não sei se vocês chegaram a ler tudo isso aqui que eu coloquei, certo? Não vou falar a respeito, vou deixar para quando vocês forem ler o material, entender o que está escrito por aqui, mas é justamente isso do que eu estou falando. Vejam só que nessa própria interface eu estou com muita informação. E eu estou tirando o foco da tarefa principal de vocês, que é me ouvir falar sobre esta aula, certo? Então, se eu tenho muita informação, eu prejudico a experiência do usuário e eu prejudico a tarefa principal que o usuário está buscando realizar. Neste momento, a tarefa principal que vocês estão buscando realizar é só me ouvir falar sobre essa aula, certo? E se eu tenho muita informação aqui desnecessária, eu prejudico essa tarefa que vocês estão buscando realizar. Então, beleza. Óbvio que isso aqui não é nada relevante, certo? Quando vocês forem ler, vocês vão ver que é uma bobagem que eu escrevi aqui. Mas é importante que vocês garantam que a interface ela não esteja bombardeando o usuário com muita informação, certo? Tomem sempre o exemplo do cigarro. O cigarro é um exemplo a não ser seguido. Vocês abrem aquela interface e vocês são bombardeados com muita informação, muita coisa dentro de um espaço muito pequeno, certo? Muita coisa dentro de um contexto só. E aí, é justamente o que eu estou questionando aqui. Quantas vezes você acessou o cigarro e ficou tentando entender o que precisava fazer para realizar uma determinada tarefa, né? A interface por si, ela já não é tão intuitiva, ela já tem muita informação e não é uma coisa muito satisfatória dentro da experiência do usuário, certo? Então, vamos lá. É importante que vocês apresentem informações com simplicidade e no exato momento que o usuário procura por ela. E se vocês fazem isso, vocês vão garantir o quê? O sucesso da sua interface. E aí vão, claro, satisfazer essa primeira regra, de oferecer informações em pequenas doses. Então, sempre busquem apresentar informações com simplicidade no momento exato que o usuário precisar. E aí é importante que vocês evitem a tentação de adicionar conteúdo em excesso. Quando a gente está desenvolvendo algum software, alguma interface, a gente quer colocar tudo o que está sendo apresentado de funcionalidade ou que a gente julga relevante para o usuário dentro de uma tela só. Isso não é tão bacana, a gente tem que mudar essa ideia, tem que parar de pensar que oferecer o máximo de opções é um aspecto positivo. Fixem na cabeça de vocês que menos é mais. Claro, menos no sentido de você ter o que é necessário dentro daquela tarefa que o usuário está buscando desenvolver naquele momento, certo? Isso é muito importante. E aí, vocês vão buscar simplificar, reduzir e oferecer informações em doses digeríveis. Não tragam muita coisa para o usuário, certo? E também não mesmo, pressionem ele a tomar decisões demasiadas em vários pontos da interação. Ou seja, o seu usuário está interagindo com o seu sistema e aí são apresentadas muitas informações para ele se vê em diversos dilemas, no qual ele precisa tomar muitas decisões sobre que fluxo seguir. Isso não é uma coisa muito bacana, sabe? Você vai tornar a experiência do usuário cansativa. Nossa, olha só, eu tenho muita informação aqui nessa tela, tipo cigarro, abrir. Pronto, cigarro é um exemplo perfeito disso. Eu vou falar sobre cigarro várias vezes porque eu dei a interface daquele sistema. Mas ele tem muita informação em espaço pequeno, nada lá é simplificado. E aí, quando você está interagindo com o próprio cigarro, você sempre é pressionado a tomar muitas decisões. O que eu vou fazer aqui? Quando eu chego nessa tela, o que eu preciso fazer? E isso, tipo, quando a gente pensa em todas as funcionalidades do cigarro, é o que de fato acontece, certo? E aí, como ele oferece tantas funcionalidades, eu até duvido que vocês conheçam, assim, no mínimo 30% delas. A gente só conhece o básico, né? Para realizar matrícula, para ver coisas relacionadas às nossas turmas. Mas tem muita coisa ali dentro
que acredito eu que vocês não conhecem por conta disso. Muita informação em pouco tempo e em pouco espaço, desculpem. E à medida que vocês vão interagindo com a interface, vocês sempre vão tendo que tomar algum tipo de decisão, vão tendo que seguir algum determinado fluxo, algo do tipo, e isso prejudica a experiência do usuário, certo? Mas beleza, só trazer esses conceitos, essas teorias, não fixa tanto essa ideia de que você deve oferecer informações em pequenas doses. Então, para facilitar vocês na elaboração das suas soluções de interface no futuro, eu trago alguns questionamentos aqui, alguns pontos de análise que vocês podem adotar quando estarem desenvolvendo as interfaces dos sistemas interativos de vocês. O primeiro ponto de análise consiste em qual ação principal o usuário realizará. Será que na interface que eu estou provendo para o meu usuário, isso está nítido? O meu usuário consegue enxergar qual é a ação principal que ele deve realizar naquele momento? Por exemplo, se eu estou numa interface de cadastro, será que está claro para o meu usuário que a ação principal dele ali é realizar o seu cadastro? Se isso não está claro, se você consegue enxergar, poxa, tem muita coisa aqui que está desvirtuando isso, sei lá, estou apresentando alguma coisa que não tem nada a ver nessa tela. Então, aplica algum daqueles 4 modelos, ou mova, ou retire, ou esconda o que está sendo apresentado em excesso, certo? Outro ponto de análise interessante, quais são as ações secundárias? O que o meu usuário pode fazer em seguida, ou seja, após a minha ação principal? Se eu estou na etapa de cadastro, após eu concluir o cadastro, o que eu faço? Eu vou ter acesso ao sistema, ou vou precisar fornecer o código de acesso que foi enviado para o meu e-mail, por exemplo. Então, será que isso está nítido para o meu usuário? Será que o meu usuário ele sabe qual é o próximo passo que ele vai ter que fazer após a ação que eu estou apresentando na minha tela, certo? Outro ponto, qual o mínimo de informação necessária? Será que eu estou apresentando muita informação na minha tela? Será que eu estou solicitando muitos dados? Por exemplo, nesse caso, o cadastro. Será que eu estou solicitando muita coisa que talvez nem seja necessário dentro do contexto do meu software? E aí, qual seria o mínimo? O que é mais importante para mim? Será que, por exemplo, no meu sistema eu preciso que o meu usuário informe endereço, RG, nome da mãe, do pai, nome do irmão, comida favorita, por exemplo? Será que tudo isso é necessário, sabe? Será que se eu utilizar só o mínimo ou apresentar só o mínimo para o meu usuário, vai continuar transparecendo a ideia que eu quero que transpareça, que vai deixar tão evidente a ação principal que ele quer e a ação principal que ele vai realizar? E as ações secundárias que serão realizadas em seguida? Outro ponto, qual o mínimo de elementos de navegação? Será que eu preciso apresentar muita coisa nesse momento? Será que eu preciso apresentar esse menu tão extenso? Será que eu preciso permitir para o meu usuário, dentro dessa determinada tarefa que ele está realizando, que ele tenha à sua disposição toda essa gama de elementos de navegação? Certo? Será que ele precisa, nesse momento, acessar todas as funcionalidades do meu software? Ou isso não seria tão relevante, certo? Então fica esse questionamento para vocês analisarem quando estiverem elaborando as soluções de interface de vocês. Outro questionamento, o menu ele precisa ficar exposto o tempo todo? Será que isso é tão necessário dentro da tarefa principal que eu estou buscando que o meu usuário realize, certo? E aí, outro ponto consiste em a atenção do usuário é prejudicada? Será que tem algum elemento na minha interface que está meio que prejudicando, tirando a atenção do meu usuário? Se tem algo que está fazendo isso, quais são os impactos de eu retirar esse elemento que está tirando o foco do meu usuário? Será que, se ele é realmente necessário, como eu posso apresentá-lo ali dentro daquele contexto sem que a atenção do meu usuário para sua tarefa principal seja perdida? Que ele não se desvirtue durante a realização da sua tarefa principal, certo? Então, quando vocês estudam, quando vocês pensam a respeito desses 6 pontos de análise, vocês conseguem alcançar uma solução mais simples dentro
da interface de vocês, certo? Então, tome isso aqui como algo importante para vocês utilizarem daqui para frente. Certo, vamos aqui para a nossa segunda regrinha. Vamos criar hierarquias na página. Isso é uma coisa muito importante. E vocês vão entender aqui o porquê. A hierarquia, ela consiste dentro da área de HC, certo? Da área de experiência de usuário, consiste em utilizar diferentes estilos visuais para os elementos da tela de forma a priorizar o que é mais importante. Por isso esse conceito de hierarquia, certo? E aí, com a boa hierarquia, você vai conseguir guiar os olhos do usuário pelo caminho que você quer que ele percorra. E aí sempre se questione, tá, se eu tenho essa questão de hierarquia sempre representa que algo vai estar acima de outro, que vai estar acima de outro, certo? Essa questão de hierarquia mesmo, bem ao pé da letra. Então, se eu vou manter uma boa hierarquia, e aí eu vou estabelecer que os elementos da tela, os elementos mais importantes, eles vão estar priorizados na tela, como eu posso fazer isso? Será que eu posso deixar eles em uma fonte maior, com uma cor diferente, ou com destaque mais aparente? Enfim, sempre pensem que, tá, eu estou nessa determinada tela. Qual é a primeira coisa que eu quero que o meu usuário veja na minha interface, certo? O que é prioritário neste momento? Se você conseguir encontrar, o elemento prioritário é este aqui. Se esse é o elemento prioritário, então busque, conforme a sua própria classificação diz, se ele é prioritário, dê prioridade a ele, certo? Estabeleça essa questão de hierarquia. Se ele é o mais prioritário, ele é o mais importante dentro da sua interface, então não deve estar assim, padronizado em relação aos demais, ou está com menos destaque. Se é prioritário, dê mais destaque, dê mais ênfase, utilize uma cor diferente, algo mais forte, aumente a fonte, deixe algum tipo de destaque mais aparente para isso, certo? E aí, é sempre importante buscar estabelecer esse conceito de hierarquia. Mas, falando assim na teoria, não é algo tão simples, certo? Igual o conceito que nós vimos, simplicidade é algo complexo. Por quê? Quando você vai estabelecendo vai adicionando novos elementos na sua interface, então você manter essa hierarquia clara vai se tornando mais difícil. Se você tem muita coisa na sua interface, vai adicionando novos elementos, então deixar esses conceitos de hierarquia acabam sendo um pouco mais complicado. E aí, por que eu trago essa situação? E por que eu trago essa análise? Porque quando vocês forem para a vida real, certo? Vocês vão se deparar muito com essa situação aqui. O cliente ele vai exigir para você adicionar, por exemplo, mais 3 destaques, um banner e uma chamada para uma promoção, algo do tipo. Ou seja, o cliente sempre vai estar exigindo mais coisa. Você vai tentar aplicar essas regrinhas satisfação da usabilidade dentro da experiência de usuário, mas o seu próprio usuário Pronto, pessoal, bora lá. Desculpem que o microfone deu algum problema. Coisas que vão acontecer ao longo desses nossos encontros virtuais. Então, peço que se acostumem, por favor. Pronto, então, bora lá. Retomando o que estava sendo discutido, é que essa questão de manter a hierarquia ela não é tão fácil quanto aparenta ser. Porque na vida real, vocês vão se deparar com situações em que vocês vão chegar com a solução mais simples,
certo? Para o seu cliente, mas ele vai querer que sejam adicionadas mais coisas. Vocês adicionem mais alguns destaques, um banner, uma chamada para promoção, enfim. E aí, a partir desse momento, que esse destaque ele vai começando a se perder, certo? E aí vamos analisar aqui algumas situações em que isso acontece. O primeiro exemplo que eu trago aqui é de um site que eu acredito que ninguém conheça, que é o Etsy, certo? Eu mesmo não conhecia, mas essa questão da hierarquia, ela tá tão bem empregada que quando você dá de cara com essa interface, você já consegue entender o que se trata esse site. Vejam só, ninguém aqui conhece esse site, Etsy. Mas, se vocês forem dando uma olhada nessa questão das hierarquias, vendo o que está mais evidente neste momento. Ah, está mais evidente este banner. O que está mais evidente aqui neste banner? Ah, está mais evidente aqui esse slogan. E aí, o que está dizendo aqui esse slogan? Find things you will love. Encontre coisas que você irá amar. Apoie vendedores independentes. Compre no Etsy. Então, você já consegue entender que isso aqui é uma loja de vendedores independentes. E aqui você encontra de tudo, certo? E eles mostram aqui, ó, algumas máscaras, alguns itens decorativos de parede, algumas ideias de presente, algumas coisas que podem ser utilizadas no jardim ou na porta da sua casa, autocuidado, enfim. Vocês não conhecem esse site, como eu também não conhecia, mas quando você dá de cara com esses elementos, com toda essa hierarquia, com tipo, o que é mais prioritário, está sendo de fato priorizado, então você consegue entender do que se trata o site, certo? Você consegue ver que o slogan, desculpem, consegue ver o slogan aqui dele bem evidente e consegue ver alguns itens que são vendidos aqui no site. E aí isso já transparece a ideia do que ele vem a ser, certo? Isso é uma coisa muito bacana. Outro ponto, a Steam. A Steam também possui uma hierarquia muito bem empregada. Vejam só, o que está mais evidente aqui dentro dessa interface? Está mais evidente aqui, ó, este banner. E esse banner, ele mostra algumas das promoções ou alguns dos jogos mais populares no momento. Aqui neste exemplo está mostrando Phasmophobia, certo? E aí está fazendo a chamada para esse produto, certo? Mas dá esse maior destaque aqui para ele. Mas os outros itens prioritários, os outros itens são relevantes dentro do contexto desse sistema interativo, também tem sua prioridade, mas a sua prioridade, o seu destaque não tão grande quanto esse banner. Vejam só, tenho aqui um menu que me permite navegar entre eles, ele tem uma certa evidência, tenho aqui evidência sobre o meu carrinho, eu tenho aqui uma funcionalidade, digamos assim, que está com destaque mais forte em relação aos outros, porque eu preciso instalar esse programa, certo? Esse software, para conseguir rodar esses jogos na minha máquina. Também tem aqui um menu de acesso da loja com outros tópicos. E aqui, se eu fosse descer a página, se eu fosse descer na página, eu ia ver algumas ofertas especiais. Então, essa questão da hierarquia, ela está muito bem empregada aqui dentro da Steam. O que é mais prioritário, aqui nesse momento, está sendo priorizado. E o que é mais prioritário para uma empresa que vende jogos? Vender seus jogos, certo? Então, é justamente o que eles fazem aqui, ó, nessa chamada. Eles deixam esse destaque maior para alguns jogos que estão sendo mais comprados no momento, certo? E aí, quando você vê essa interface, você já dá de cara com, olha que legal, esse jogo aqui tá bem popular, ó, tá até aqui a tag, ó, popular, muita gente tá jogando, e aí dá esse destaque maior para eles, certo? Mas aí, claro, não dá só destaque para isso. Tem os produtos aqui embaixo, e aí também tem o destaque no menu, e o destaque a essa necessidade de você precisar instalar o programa, certo? Então, isso aqui é uma coisa bem interessante e demonstra um exemplo de hierarquia bem empregada em um sistema interativo. Outro exemplo, agora de uma hierarquia não tão bem empregada, consiste no site do MSN, certo? Acho que todo mundo aqui lembra da época do MSN, que foi o que levou ao surgimento do WhatsApp, né? Todo mundo conversava por lá, enfim. Mas olha só, nessa interface aqui do MSN, no site deles, a gente tem muita coisa com um destaque, digamos assim, semelhantes, ou coisas com destaque maior que não são tão relevantes dentro desse contexto. Vamos lá. Analisa aqui, quando vocês dão de cara com essa interface,
qual a primeira coisa que salta aos olhos de vocês? Essa propaganda aqui. Mas olha o tamanho dessa propaganda, gente. Essa propaganda, ela é relevante dentro do contexto desse site da MSN? Não, se eu estou acessando esse site, MSN, eu quero obter informações. E olha só, a propaganda está sendo mais chamativa, digamos assim, tem uma hierarquia maior, uma prioridade maior do que o que é necessário, o que é realmente importante para esse site, que é o quê? As chamadas para suas notícias, olha só. As chamadas para as notícias, elas têm um destaque menor do que a propaganda. E aí, digamos assim, gente, vocês vão entrar aqui no site da MSN para ver propaganda? Não, não vão. Tá, beleza, mas digamos que essa propaganda aqui não tivesse, eu posso aqui fechar ela, ou eles algum dos patrocinadores colocou uma propaganda menor, beleza, mas vejam só, essa outra propaganda aqui do lado, ó, ela tem o mesmo destaque, o mesmo tamanho do que a chamada para a função, e aí fica-se essa discrepância, tipo, parece que os dois têm a mesma prioridade dentro do site de notícias aqui. Porque se eu estou no site de notícias, o que é prioritário? As notícias. Mas por que, que as notícias não estão com uma hierarquia maior, uma prioridade visual maior do que essas propagandas? Ó, propaganda aqui das bolachas Fortaleza está com o mesmo tamanho, ó, da chamada para essa função. E elas estão lado a lado uma da outra. Então, tipo, não tem tanto destaque. Você não vai levar o usuário quando ele der de cara com essa interface, já ter o seu olhar direcionado para as propagandas. Não, você tem duas coisas aqui no nível de hierarquia similar. Então, você já não garante essa questão prioritária, certo? Outro exemplo, olhem só, aqui do Ponto Frio. A gente está em novembro tem a Black Friday, e aí, quando vocês entram, por exemplo, aqui no site do Ponto Frio, você tem muita coisa em um espaço pequeno, certo? O que é mais prioritário aqui que vocês veem? Tá, eu vejo aqui essa propaganda das ofertas antecipadas de Black Friday. Esse aqui é um banner, eu sei que eu posso navegar entre eles e ver as ofertas prioritárias. Tá, beleza, bacana isso. Mas olha só, a interface aqui ela tem muita informação. E aí, tipo, por mais que ela satisfaça essa questão das hierarquias, assim, pelo menos em questão de tamanho, essa aqui está com tamanho maior em relação aos outros, a hierarquia ela também não está empregada, ela não está tão bem empregada. Por quê? Isso aqui é o que salta à mente, é o que salta aos olhos quando eu interajo com essa interface. Tá, beleza, abri aqui, tô vendo as ofertas da Black Friday, ótimo. Mas o que é mais que salta a minha atenção? Eu vejo isso aqui, ó. Aproveite os melhores descontos, aqui tá chamando, cadastre-se para receber as nossas ofertas. Aí isso aqui também tá meio que chamando a minha atenção. Então, tipo, eu tenho muita coisa chamando a atenção, mas no nível similar, sabe? Elas não estão com uma cor tão contrastante, não estão com um destaque tão legal, e aí isso não se torna um aspecto muito bacana na satisfação dessa hierarquia dos elementos, certo? A interface por si só não está agradável, eu falo por conta do que eu sinto. Não sei se para vocês, quando vocês se deparam com essa interface, vocês acham ela massa, mas eu não consigo achar ela tão massa, tão prioritária quanto essa interface aqui, por exemplo, que eu tenho essa organização, olha, os itens aqui, o que é em maior destaque está separadinho, aqui também, ó, tem uma coisa mais bonitinha, uma coisa mais organizada, aí já aqui não, eles tentam satisfazer essa questão da hierarquia, mas está tudo tão bagunçado, digamos assim, que não tá legal, sabe? E aí isso demonstra um mau emprego da hierarquia, certo? Aí, beleza. A gente viu que esses exemplos citados, eles são muito comuns no design de interface, certo? É muito comum que vocês se deparem com esses problemas de hierarquia dentro dos elementos de um sistema interativo. E aí os clientes, ou até mesmo o time interno, eles solicitam a adição de mais chamadas para sessões diferentes, para produtos, outras coisas que julgam relevantes. E é justamente o que acontece aqui, ó. O seu próprio time de desenvolvimento, pessoas que estão engajadas no desenvolvimento do seu sistema interativo, elas acabam tendo as suas concepções do que é prioritário. E aí, se todo mundo tem as suas concepções do que é prioritário, todo mundo diz, olha, isso aqui é importante, essa chamada para essa função, para essa
promoção aqui importante. Também é importante dar um destaque para o usuário se cadastrar. Também é importante pedir para ele baixar o aplicativo. Também é importante falar sobre as ofertas antecipadas. Enfim, se você tem muita coisa que o seu time julga como importante, então nada é importante. Quando tudo é importante, nada é importante. Tenham isso em mente. Se vocês não conseguem priorizar, olham para a interface, não conseguem priorizar o que é importante, então isso simboliza que nada é importante, certo? Tem alguma coisa errada. E quando você tem muitas opções, muitas coisas que você julga importantes dentro da interface de um sistema interativo, isso vai simbolizar que, se o usuário tem tantas opções, como ele vai saber o que é mais relevante, certo? O que ele vai deduzir que é mais relevante para ele naquele momento, certo? Então, é sempre bom ter essa questão de que priorizar algo, somente algo, alguma coisa é importante, mas priorizar tudo, não, certo? E aí, bora lá. Quais são algumas boas práticas que vocês podem adotar para alcance de uma boa hierarquia? Nós temos aqui seis delas que vão te dar uma noção disso, certo? Então, quando vocês forem construir as interfaces de vocês, também levem isso aqui em consideração. Vocês vão precisar organizar os itens similares com um visual familiar, certo? Ou seja, o que é similar com visual familiar, deixem organizado um do ladinho do outro. Vocês vão precisar adotar o mesmo estilo visual para elementos com funções parecidas. Então, vão ter essa padronização, certo? Pelo menos visual. Utilizem cores para diferenciar as opções principais. Isso é um aspecto massa. Tipo, se o que é prioritário esteja com uma cor diferente, um destaque maior. Categorize os elementos. Isso é muito crucial para você manter essa questão de hierarquia. Use tamanhos de fontes diferentes, mas mantenham a harmonia. Não vá utilizar uma fonte 100 para algo que você julga importante e as outras coisas você julga não tão importantes para aquele contexto e vai utilizar uma fonte no tamanho 16. Não, aí vai ficar algo discrepante, não vai ficar algo tão harmonioso. Então, se vocês vão utilizar fontes diferentes, mantenham a harmonia. A mesma coisa, se vocês vão utilizar cores para diferenciar opções principais, que sejam cores que estejam dentro da paleta de cores da sua interface, ou sejam cores que mantenham uma boa harmonia, enfim. E também tem um bom equilíbrio de textos e imagens, certo? Nem tenham textos de mais, imagens de menos, nem imagens de menos e textos de mais. Não tenham tudo em equilíbrio, certo? E claro, também leve em consideração, se eu vou adicionar imagens, que elas sirvam como complemento dos textos, certo? E não que sejam imagens soltas só para deixar a interface bonitinha. Não. Tem que ter tudo tem que ter um equilíbrio e tudo tem que ser um complemento. Beleza? Ok, bora aqui para a nossa terceira regrinha. Diga ao usuário o que fazer a seguir. E aí, quando a gente pensa nisso, é muito comum nós termos, dentro de um sistema interativo, ruas sem saída para os usuários. Às vezes os usuários estão interagindo com uma determinada interface e ele chega a um ponto em que eles não conseguem saber o que fazer, certo? Eles não conseguem, eles ficam meio que estagnados, não conseguem ter um progresso na interface, enfim. E aí é necessário que em toda e qualquer tela do seu sistema interativo esteja claro para o usuário o que ele deve fazer seguir. Se ele está num processo de compra, esse exemplo mais claro, quais são as próximas etapas que ele deve seguir? Se ele está na etapa de visualização do carrinho, qual a próxima? Visualizei o carrinho, os produtos que eu estou adicionando, então eu vou para a parte de pagamento. Depois da parte de pagamento, eu vou para a parte de confirmação e de aguardar o meu produto, certo? Isso é muito interessante. Porque quando o usuário se vê sem opções, quando ele não sabe o que fazer, ele vai ou abandonar o sistema interativo ou vai voltar para a tela inicial. E aí você quer deixar o seu usuário sem saber o que fazer durante a interação com o seu sistema interativo? Não, isso é uma coisa muito ruim, certo? Se vocês deixam o usuário de vocês perdido, sem saber o que fazer mais à frente, durante a sua interação, então isso é muito ruim, porque vai prejudicar a experiência de uso do usuário e ele vai ficar sem saber a menor ideia do que deve ser feito a seguir, beleza? E aí, bora lá. Para poder otimizar essa questão de vocês guiarem o usuário durante a interação de vocês, olhem para as telas com as seguintes perguntas em mente. Levem isso em consideração.
O meu usuário, ele sabe onde está? Está nítido para o meu usuário. Onde ele se situa? Ah, se eu estou numa tela de conclusão de compra, então está nítido para o meu usuário aquilo. Ele consegue deduzir, olha, nessa tela que eu estou na tela de conclusão de compra, de visualização da compra, enfim. Então, se está nítido para o meu usuário, massa, já satisfez esse primeiro ponto de análise. O segundo, o meu usuário sabe o que fazer seguir? Se eu estou nessa etapa de compras, então eu preciso deduzir que lá em cima tem alguma linha cronológica, digamos assim, alguma coisa que diga, olha, você está nessa etapa, próximo vai ser aquela, por último vai ser aquela. Beleza. Mas se não for necessário fazer isso, se vocês tiverem algum outro tipo de interação, então que fique evidente para o seu usuário o que ele vai fazer a seguir, certo? Que se não está sendo explícito na interface, que fique implícito durante a interação com ele, certo? E aí outro ponto também interessante, o botão que eu quero que o usuário clique está claro? O que a ação principal que eu quero que o meu usuário realize naquela interface está nítido para ele? O texto do botão ele dá alguma dica do que vem a seguir? Eu estou sugerindo que o meu usuário faça algo a mais? Então sempre analisem esses pontos para poder satisfazer essa terceira regrinha, beleza? E aí, dentro desse contexto, um problema clássico consiste em dar opções demais aos usuários. Quando o usuário tem muita coisa para fazer, ele meio que fica perdido, como a gente tinha visto um pouco mais atrás. E aí, cada decisão que você força o usuário a tomar significa alguns segundos a mais de esforço cognitivo. Por quê? Se você está dando muitas opções para o usuário, consequentemente, você vai ter um maior esforço dele, porque ele vai precisar olhar as opções disponíveis, entender o que cada uma delas faz e decidir qual é qual é a opção desejada ou mais adequada para a realização da tarefa dele, certo? Então isso não é uma coisa tão bacana. Sempre tenha em mente que se vocês estão dando muitas opções para o usuário, vocês estão prejudicando o esforço cognitivo dele, certo? Prejudicando consequentemente a experiência de uso. Ok, vamos aqui para a quarta regra, que nos permite alcançar uma melhor usabilidade dentro do contexto de experiência de uso. Dê feedback sobre o estado do sistema. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Clareza é a palavra de ordem. O seu sistema ele deve ser claro o suficiente que deve ser claro o suficiente de forma que o seu usuário entenda a qualquer momento o que está se passando com o sistema interativo, que ele não fique com nenhuma dúvida, com nenhum que o seu entendimento não seja prejudicado sobre o que está acontecendo naquele momento, certo? Tudo precisa ser claro e evidente para o seu usuário. Por exemplo, se o seu usuário preencher o formulário incorretamente, então a interface deve dar um feedback. E deve dar um feedback, inclusive, dos elementos que ele preencheu corretamente. Se havia ali um campo dentro do formulário que solicitava a inserção de um CPF, se o CPF foi inserido de uma forma errada, então que vocês digam para o usuário que a inserção daquele CPF que o CPF, na verdade, foi fornecido de uma forma errada, certo? E aí também é interessante que vocês forneçam instruções de como resolver o problema. Não só nessa questão dos formulários. Se teve algum problema no seu sistema, algo que o usuário fez de errado, então forneçam instruções de como ele pode fazer aquilo da forma mais adequada. Se um determinado contexto de uso que ele estava utilizando, alguma etapa não foi satisfeita, então forneçam isso para o usuário, digam ao usuário, essa etapa que é crucial para a interação com o sistema, ela não foi satisfeita, então você precisa satisfazer isso, você precisa inserir esses dados, enfim, para poder prosseguir com a sua interação, certo? Então sempre dê um feedback, sempre sejam claros na interface do sistema de vocês. E aí, olha só, o mais interessante dessa regra de sempre dar o feedback sobre o estado do sistema é que toda ação tem que ter uma reação. E aí isso já remete àquela famosa terceira lei de Newton, que ela se aplica muito bem à área de experiência de usuário. Por quê? Se eu estou fazendo alguma ação, certo? No meu sistema interativo, essa ação precisa do quê? Uma reação. Então, toda ação tem uma reação também dentro de sistemas interativos. E aí, quando vocês têm essa interface com resposta imediata,
vocês têm um alcance de uma boa experiência de uso. Se imediatamente a interação do usuário, o meu sistema tem a resposta, então o meu usuário vai se sentir mais satisfeito, não vai sentir dificuldades em relação a essa questão de feedback do sistema, certo? Ó, se eu estou sempre mexendo aqui o mouse nessa interface, ó, a minha interface está mostrando. Se eu desço aqui para baixo, ó, ela mostra esse menuzinho, certo? Se eu saio e paro de mexer próximo a ela, esse menuzinho vai sumir. Tá vendo? Some. Beleza? Se eu apertar aqui o botão ESC, o que acontece? Eu paro de apresentar. Se eu clicar aqui nesse botão, ó, de apresentar, o que a minha interface faz? Ela faz exatamente a reação à minha ação realizada. Se eu queria apresentar a minha interface, se eu queria apresentar, na verdade, o meu slide, minha apresentação, então é isso que acontece, ó, está sendo aqui apresentado neste momento, beleza? E aí, bora lá. Vamos pensar aqui que vocês estão preenchendo um formulário e ao clicar no botão enviar, nada acontece. Então vamos pensar, olha só, quais são os possíveis questionamentos que você, como usuário, vai levantar? Será que os meus dados foram enviados? Por quê? Se eu terminei de preencher um formulário, cliquei no botão enviar e nada aconteceu, então o meu sistema não deu um feedback para mim sobre o seu estado, certo? Ele não disse que aqueles dados foram recebidos, que o meu cadastro foi criado com sucesso, enfim. E aí fica esse questionamento para mim como usuário. Será que os meus dados foram enviados? Ou até, será que aconteceu algum erro? Será que eu inseri alguma coisa errada? Ou será que a internet caiu durante o envio dos dados? Enfim, algum exemplo aí. E aí fica esse questionamento para você como usuário, se a própria interface do seu sistema, do sistema interativo, no qual você está interagindo para o preenchimento desse formulário, ela não dá esse feedback sobre o envio dos dados, então você vai ter dúvidas, certo? E o usuário ter dúvidas não é uma coisa boa para sua experiência de uso, beleza? Bora lá, aqui para a nossa quinta regra. Evite erros antes que aconteçam. Isso é uma coisa muito massa mesmo. Olha só, mais interessante do que comunicar erros é evitar que eles aconteçam. Sim, por quê? Os erros normalmente são causados por usuários durante a interação. E aí, se o seu usuário está cometendo algum erro, a culpa não é dele, a culpa é da interface, que não guiou o usuário corretamente na hora de realizar a tarefa. Então é necessário que a interface de vocês, certo? Ela ela contenha meios para o usuário evitar os seus erros antes que aconteçam, certo? Olha só, vamos pegar aqui alguns exemplos. Nós temos o Twitter, não sei se vocês usam aqui, mas eu utilizo bastante. E ela tem uma tática de prevenção de erros. Qual é? Dentro de um tweet, que é o que a gente posta dentro daquela rede social do Twitter, o nosso tweet, que é essa mensagenzinha, ela tem até 140 caracteres, se eu não me engano. Não me lembro o total, mas ela tem uma limitação de caracteres. E aí, olhem só, se eu for ultrapassando esse limite de caracteres, a minha própria interface já evita que eu cometa um erro, ou seja, que eu poste um tweet com o máximo de caracteres ultrapassados, e isso seria prejudicial, né? Porque quebra as regras de negócio da rede social. Então ela já evita que você cometa esse erro. Por quê? Na própria interface, ó, eu peguei esse tweet e escrevi: este tweet ultrapassa o limite de caracteres. E fui repetindo essa frase até ultrapassar. Quando eu sei em que ponto esse tweet que eu escrevi ultrapassou o limite de caracteres? Quando a minha interface começou a marcar com vermelho. Tá vendo aqui, ó? O que está marcado aqui em vermelho é o que ultrapassou esse limite. Então, se eu apagar esse camaradinho aqui em vermelho, eu consigo postar. Tá. Mas se eu não fizesse isso, se eu quisesse, mesmo assim, postar esse tweet com o máximo de caracteres ultrapassados, a minha interface ela não permite. Porque, olha só, o botãozinho aqui ó, de tweetar ele está apagado. Se ele está apagado, então isso simboliza que eu não consigo clicar nele. Eu não vou conseguir executar a função, a funcionalidade que está atrelada a esse camarada aqui. Então, essa própria interface ela já provê um meio de evitar que eu, como usuário dessa rede social, cometa algum tipo de erro. Outro ponto interessante,
é a prevenção de erros do Gmail. Olhem só, eu estou mandando um e-mail para mim mesmo, certo? Aqui para o meu e-mail institucional, e eu estou enviando o segundo milestone de vocês, que eu vou passar essa semana. E olha só, olá, eu te envio o segundo milestone anexo. Tá, olha só, eu anexei a este e-mail algum anexo, algum arquivo? Não, não tem nada anexado a ele. E aí, quando eu escrevi isso aqui, que envio o segundo milestone anexo, cliquei em enviar, a minha interface do Gmail, ela já mostrou esse alerta de erro. Olha só, provavelmente você esqueceu de anexar um arquivo. Você escreveu em anexo na mensagem, mas não há arquivos anexos. Quer enviar a mensagem mesmo assim? Então, tipo, essa interface já está provendo um meio de evitar que eu cometa um erro. Se, dentro desse contexto aqui, ó, olá, eu te envio o segundo milestone em anexo, eu não estou enviando nenhum arquivo em anexo, então isso simboliza um erro dentro do meu sistema interativo, certo? E aí, o meu sistema interativo já está provendo, ó, essa forma, essa maneira aqui de evitar que eu cometa esse erro. Então, olha só que bacana, se vocês forem passar por alguma situação desse tipo, a interface do Gmail vai acusar vocês, beleza? Isso é uma coisa muito massa. Ok, essa questão de evitar que erros aconteçam, a gente já entendeu, bacana. Vamos aqui para outra regrinha, sexta, de simplificar formulários. Isso é uma coisa muito massa também, olha só. Qual é o mínimo de informação que você precisa coletar do usuário para que ele possa seguir adiante no fluxo? E aí, tipo, tá, essa parece uma pergunta simples, mas, por mais simples que essa pergunta pareça, ela é ignorada na elaboração de um formulário de cadastro ou de compra. Porque é muito comum que, quando vocês vão acessar alguma rede social, algum site de compras, enfim, algo que necessite do cadastro de vocês, é muito comum exigirem todo o seu currículo de vida, né? Muitas informações, elas são solicitadas. Entretanto, o que é preciso levar em consideração que qual o mínimo de informação que você precisa coletar, que o sistema, na verdade, precisa coletar para poder cadastrar um novo usuário? Será que, tipo, se ele precisa de muitas informações, precisa de algo mais complexo, essas informações elas não poderiam ser solicitadas em outro momento? Será que não seria algo interessante? Porque eu falo por mim, é muito chato quando você vai fazer o cadastro em algum site, em algum sistema, enfim, e aí exigem todo o seu currículo de vida, nome da mãe, do pai, do filho, CPF, RG, experiência de trabalho, linguagens que programa, comida favorita, nome do cachorro, enfim, quando solicita muita coisa, nossa, se torna um processo extremamente tedioso para mim, certo? E aí fica esse questionamento, né? Será que muitas informações não poderiam ser coletadas em outro momento, quando elas fossem ser úteis dentro do contexto daquela aplicação? Fica a pergunta aí. E olha só, para a gente pensar a respeito disso, vou trazer aqui de novo uma interface de compra. Mas essa interface de compra é da Nike. E olha só que coisa massa que a Nike permite. Quando vocês vão fazer uma compra em qualquer site, é muito comum que, caso vocês não tenham um cadastro naquele site, vocês o criem para poder concluir a sua compra, não é verdade? Sim, é verdade. Beleza. Só que olha só que coisa massa que a Nike faz. Ela permite que você crie a sua conta, ó, tá aqui, você pode entrar com a conta Nike Plus ou criar uma conta Nike Plus, beleza, normal. Só que ela tem um extra. Qual é esse extra? Ela permite que você finalize a compra sem uma conta. E olha só que interessante. Se eu estou no site da Nike, eu adicionei um tênis no meu carrinho, eu clico em finalizar a compra, o que, que eu quero fazer? Qual é o meu foco? Finalizar aquela compra. Eu não quero me desvirtuar dessa tarefa de tô concluindo a minha compra, agora eu vou sair dessa tarefa, vou criar o meu cadastro e depois vou retornar para ela. Não, isso é chato, gente. Muito chato. E aí, pensando na garantia de uma maior experiência de uso, durante a interação com o sistema de compra da Nike, eles permitem que você finalize a compra sem criar uma conta. E eles só pedem que você insira o seu CPF e acho que mais à frente também pedem o seu e-mail para poder enviar coisas relevantes à sua compra, como o código de rastreio, enfim, certo? Isso é uma coisa muito interessante.
E aí, beleza. Quando a gente pensa nisso, o próprio vendedor, o próprio empresário, ele se enche de dúvidas. Por quê? Meu Deus, como é que eu vou deixar um usuário realizar uma compra sem sequer solicitar um cadastro? Bem, quando a gente pensa nisso, do ponto de vista do empresário, da empresa, parece ser assustador. Mas, se a gente analisar o objetivo do usuário naquele momento, então fica mais claro, pelo menos para essa pergunta, que oferecer um meio que não desvirtue ele do seu processo é uma coisa favorável. Por quê? Se o usuário está fazendo uma compra no seu sistema, e ele se desvirtua dessa tarefa principal, que é a compra no seu sistema, e vai fazer um cadastro, isso é algo chato, certo? O usuário está se desvirtuando, está perdendo foco do que ele queria fazer, do que era a sua tarefa principal, e está fazendo um desvio de rota absurdamente grande. Ah, vou criar o meu cadastro, e se o meu cadastro tiver algum problema, vou ter que resolver esse problema, se meu e-mail não for inserido corretamente, ou eu vou ter que receber um código de confirmação no meu e-mail para depois confirmar que aquela minha conta é realmente pertencente a mim. Enfim, isso é uma coisa muito chata, isso prejudica a experiência do usuário. Então, oferecer esse e-mail que ele consiga concluir a sua compra sem se desvirtuar dessa tarefa é algo massa. Beleza, mas o empresário vai continuar se questionando. Mas eu não estou perdendo a oportunidade de ganhar o usuário cadastrado? Bem, se o usuário quer comprar o tênis, o ideal é garantir que ele consiga realizar a tarefa da forma mais simples possível. Então, permita que o usuário conclua sua compra. Não desvirtue ele dessa tarefa. Até porque o que é mais importante para a sua empresa? A segurança de uma venda ou mais um usuário cadastrado? Certo? É muito mais importante você ter a segurança dessa venda. Por quê? Se você está concluindo essa venda, o usuário quer concluir a venda naquele momento, o usuário quer concluir a compra naquele momento, então, é muito mais viável para você quanto empresa, é muito mais lucrativo, na verdade, para você quanto empresa, do que você desvirtuar esse usuário, precisar que ele realize o seu cadastro, e aí se ele tiver algum problema no seu cadastro, ele vai se sentir desmotivado a continuar, estou com algum problema no meu e-mail, ou não recebi o código de confirmação, ou algum outro problema que eu não consigo listar aqui nesse momento, pode até levar o usuário a não querer mais concluir a compra, porque teve muitos obstáculos durante a sua tarefa de compra do seu tênis, por exemplo. Então, isso não é uma coisa tão bacana, certo? Então, é muito mais viável, lucrativamente, garantir mais uma venda do que ter mais um usuário cadastrado. Beleza, mas a gente percebe aqui que o nosso empresário ele é muito insistente, ele continua perguntando. E depois eu perco o usuário para sempre? Não, você não perde. Por quê? Olha só, há várias formas de você atrair o usuário para voltar a realizar o cadastro. A Nike, por exemplo, ela vai solicitar o seu e-mail do usuário para o processo natural de compras. Até porque você está lá no site deles, vai realizar a compra, e aí se você quer comprar sem um cadastro, você insere o seu CPF e o seu e-mail. Se não estou enganado, o processo é esse. Insere o seu CPF e seu e-mail. CPF para geração da nota fiscal, e-mail para você receber a nota fiscal, o código de rastreio do produto e ficar se comunicando com a empresa, certo? Pronto. Só que agora vamos aqui pensar. A Nike tem o seu e-mail. Beleza. E aí depois que o produto foi entregue, você está feliz, o usuário está feliz com o tênis que ele comprou, a Nike envia um e-mail convidando o usuário a se cadastrar. E eles oferecem alguma vantagem, como por exemplo um frete grátis. Olha só, o produto que você comprou, estamos muito felizes de ter você aqui na nossa loja e tal. Beleza. Mas vamos voltar a fazer o seu cadastro. Se você fizer o cadastro no nosso sistema, a sua próxima compra vai ter um frete grátis. E olha só, isso é muito mais interessante, porque as barreiras, os obstáculos que estavam no processo de compra do usuário, elas foram retiradas e a gente conseguiu manter o objetivo dele, que era realizar aquela compra. Só que é também muito interessante que o sistema interativo, a empresa tem um usuário cadastrado. E se ela precisava daquilo, então esse cadastro foi deixado de escanteio para ser retomado mais à frente. Quando o processo de compra foi concluído, então o processo de cadastro que estava escanteio foi retomado. E aí a empresa manda um e-mail para o usuário solicitando o seu cadastro, oferecendo algum tipo de vantagem, por exemplo, certo? Então isso é uma coisa muito massa, certo? Que vocês podem sugerir nos sistemas interativos que vocês vierem a trabalhar mais à frente, se eles forem relacionados a essa área de venda, certo?
Outra boa prática consiste em apresentar o melhor tipo de campo para o usuário. Quando o usuário ele precisa selecionar uma data, vejam só, quando vocês precisam selecionar uma data, é muito mais prático que você selecione essa data dentro de um calendário do que vocês digitem a data por si. Porque vejam só, beleza, digitar a data por si pode ser até muito rápido. Tá, beleza, pode até ser. Mas o que garante que todo mundo vai inserir a data nesse formatinho aqui? Dia, 2 dígitos por dia, 2 dígitos para o mês, 4 dígitos para o ano. O que garante que, por exemplo, alguma pessoa não use 2 dígitos para o dia, 2 para o mês e 2 para o ano, certo? Por exemplo, hoje é dia 3 do 11 do 20, né? Para simbolizar quem está em 2020, 3 de novembro de 2020. Alguém poderia utilizar esse formato aqui. Só que para o seu sistema, o ideal que seja nesse formatinho aqui, ó. 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês, 4 dígitos para o ano. E aí, se vocês apresentam um calendário, é muito mais prático vocês terem o dado inserido da forma correta, certo? E é o que acontece, por exemplo, no site de hospedagens do Airbnb, quando você vai procurar algum hotel em que vocês queiram se hospedar, aí vocês têm essa data sendo apresentada a partir desse calendário, certo? Aí vocês aqui podem escolher data do check-in, a data de check-out, por exemplo, beleza? E o mais interessante também é que, tipo, como dentro desse contexto, não faz sentido você fazer um check-in que não seja a partir da data atual. Vejam só, esse site que eu acessei hoje, por isso está sendo apresentado aqui, ó, 3 de novembro. Não faria sentido eu inserir aqui 2 de novembro, se foi ontem. Não tem como eu querer me registrar no hotel ontem. Não faz sentido, certo? Então, também, quando vocês utilizam esse calendário, vocês conseguem manter padronização e a inserção desses dados de uma forma mais correta. Ok, então falei aqui bastante sobre algumas regras e coisas interessantes para a área da experiência de usuário, beleza? A gente viu ao longo dessa aula análise da viabilidade dentro do contexto da experiência de usuário, já fazendo um gancho para a área de experiência de usuário que a gente vai ver mais à frente, beleza? E aí nós vimos algumas regras que permitem um melhor alcance da usabilidade e experiência do usuário. Então, isso foi o que foi pautado aqui na aula de hoje. E aí, para isso, eu utilizei este livro aqui, Introdução às Boas Práticas em UX Design, de 2014, de Fabrício Teixeira, e as páginas estão sendo apresentadas aqui, certo? Capítulo 4. Então, se vocês tiverem interesse em dar uma lida nele, é um livro bem interessante. Estou achando muito massa ele. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro aí para vocês esses conceitos, que a aula tenha sido interessante, motivadora, e que vocês consigam aplicar essas regrinhas e o que a gente viu aqui hoje na elaboração dos designs de vocês, das interfaces de vocês, enfim. Então, eu dou espaço aí para dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida, algo a ser questionado nesse momento. Se não tiver, vocês estão liberados. Então, alguém tem alguma dúvida? Aí, se tiver, manda no chat. Se não, estão liberados. Pronto, então, ninguém tem dúvida. Então é isso, pessoal. Todo mundo liberado aí da aula. Então, se cuidem aí. Tenham uma boa tarde aí para você também, Renan. E até quinta-feira, né? Até quinta-feira. Então, valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenha sido motivadora e que vocês usem tudo que foi apresentado aqui no design de vocês. E principalmente no design que vocês vão fazer aqui na nossa disciplina, certo? Então, valeu, pessoal. Um abraço, viu? Se cuidem. Tchau, tchau. Para quem tá aula comigo, até daqui a pouco. Valeu.